Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu estava aqui ontem eu estava pensando numa coisa que antes de minha avó morrer, a minha mãe tinha uma foto dela e eu gostava muito dessa foto. A minha mãe pediu para que o fotógrafo restaurasse aquela foto da minha avó. Era uma foto pequena, mas era uma foto que já estava muito velha, ela estava manchada, ela estava assim com o tempo já desgastada, porque minha avó era mais nova nessa foto. A minha mãe pediu para que o fotógrafo restaurasse aquela foto porque ela queria colocar numa moldura. O interessante e surpreendente é que quando aquele homem restaurou aquela foto, eu olhei e falei, nossa, mas ficou perfeita. Eu fiquei pensando, como que ele fez isso? Tipo assim, ele pegou uma foto que eu imaginei assim, que não ia ficar muito lá essas coisas, mas quando eu olhei ficou perfeita, era como se ele tivesse acabado de tirar aquela foto da minha avó mesmo. Pergunto para você, hoje, você já teve alguma coisa na sua casa, algum móvel, alguma roupa, até mesmo uma foto que você queria restaurar? Alguma coisa que você queria que ficasse mais tempo com você e você gostava tanto daquela coisa, aquele objeto, que você queria restaurar para que pudesse ficar mais tempo com você, assim como minha mãe queria a lembrança da mãe dela, que era restaurar aquela foto. Hoje vamos meditar no Salmos 80, que é um salmo direcionado a Asaf. Asaf, ele era um líder de adoradores e música no tempo de Davi, do rei Davi. E no salmo de Asaf vem falando assim, pedido de restauração. Eu vou ler só o 4, o 7 e o 19. O 4 diz assim, ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estará indignado contra a oração do seu povo? No 7 diz, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O interessante é que no 19 ele vem repetindo de novo, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O Salmos 80, ele vem baseado na salvação, na aliança de Deus, Deus como nosso pastor e restauração. A imagem de Deus como pastor é um tema comum na Bíblia. A gente sabe que no Salmos 23, a Bíblia fala, o Salmos 23 fala, o Senhor é o meu pastor e Ele não nos faltará. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Depende das versões, mas é a mesma coisa. E a aliança, o salmista pede a Deus que lembra da sua aliança com Israel. Restauração, o salmista expressa a confiança na capacidade de Deus restaurar e salvar Israel. O Salmos 80 pode ter sido escrito no momento que Israel estava passando por uma crise ou um desastre nacional. E o salmista pede para que Deus restaure a Israel. Pergunto hoje para mim e para você, o que você quer que Deus restaure hoje na sua vida? O que eu quero que Deus restaure hoje na minha vida? A gente sabe que na nossa vida, todos os dias, nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus e os nossos problemas, aquilo que a gente passa no dia a dia, os nossos defeitos de caráter, os nossos costumes, coisas que a gente faz muitas vezes que não tem agradado a Deus, coisas que falamos, coisas que pensamos, coisas que vemos, muitas coisas na nossa vida tem que ser restaurada todos os dias. A nossa vida, ela é um vaso, ela tem que ser um vaso precioso nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro. A gente nunca deve esquecer que Deus, ele é o nosso oleiro. Nós somos os vasos. E cada vaso, eles tem algum defeito. Não tem aquele vaso perfeito. Enquanto aquele vaso não chega até a mão do oleiro, ele não é um vaso perfeito. Ele é um vaso rachado, um vaso riscado, um vaso quebrado. Muitas vezes está gastado, como aquela foto lá da minha avó estava. Muitas vezes está manchado, está deteriorado com o tempo.
E a gente precisa que Deus, o nosso oleiro, pega a gente que somos os vasos dele, nas mãos dele, e nos restaure. O que você precisa que Deus restaure hoje na sua vida? É a sua saúde, é o seu casamento, é a sua família, é a sua vida profissional. O que você precisa é a sua vida espiritual. O que você precisa dizer para Deus assim: Senhor, restaura a minha vida hoje. Eu preciso que o Senhor restaure a minha vida. Eu preciso do Senhor. Vou te falar uma coisa. Deus, hoje, Ele quer restaurar a minha e a sua vida. Deus, Ele quer fazer isso todos os dias. Mas, para Deus fazer isso, a gente precisa permitir, nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa nos moldar. E quando Deus nos moldar, Ele vai fazer da forma, do jeito que Ele quer. E não vai ser a minha vontade, não vai ser a sua vontade, não vai ser da minha forma e da sua forma. Vai ser da forma de Deus. Da forma que Deus quiser, Ele vai fazer. Você está disposto a colocar a sua vida? Eu estou disposta a colocar a minha vida nas mãos do Senhor, do nosso Deus, que é o nosso oleiro, e que hoje Ele quer nos restaurar e nos fazer um vaso novo, assim como aquele fotógrafo pegou aquela foto da minha avó, restaurou e deixou aquela foto perfeita. Assim, Deus, Ele quer te restaurar, a você e a mim, nesse dia. Coloque a sua vida hoje na mão de Deus e fala para Deus assim: Senhor, restaura a minha vida. Eu coloco a minha vida hoje nas tuas mãos, e que o Senhor faça da forma que o Senhor quer e não da forma que eu quero. Aqui no versículo 4, só para terminar, eu vou ler de novo, que fala assim: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estará indignado contra a oração do teu povo? Você já parou para pensar que muitas vezes, eu também, estou falando, colocando muitas vezes a gente devemos parar para pensar que muitas vezes Deus está indignado conosco por alguma coisa que nós estamos fazendo e que Deus não está se agradando. Será que a minha oração tem sido uma oração sincera? Será que a minha vida aos olhos de Deus tem sido uma vida que aos olhos de Deus Ele olhe para mim e se agrade de mim? Será que as minhas palavras, meus pensamentos, meus atos têm sido algo que Deus se agrada? Que Deus nessa manhã possa abençoar cada um de vocês nessa manhã. Que eu e você nos coloque todos os dias nas mãos de Deus e fala: Senhor, restaura-nos. E que Deus possa abençoar cada um de nós nessa manhã. Eu te desejo que nessa manhã Deus restaure a sua vida em todos os sentidos. O que você estiver precisando, necessitando, coloque na mão de Deus e Deus, Ele vai te restaurar. Amém?